Hoje, 12 de novembro de 2009, dentro do projeto Memória e História Oral da Fundação Arquivo e Memória de Santos, em parceria com a Unimonte, estamos gravando no estúdio do Museu da Imagem e do Som da Secretaria de Cultura de Santos, entrevistando o senhor Antoine Lascani Yazgi. Boa tarde, senhor Lascani. Boa tarde, satisfação estar aqui. Sempre nós queremos bem a Baixada e principalmente aqui Santos, que eu considero um reduto muito importante da cultura. Aliás, precisamos agilizar mais. Ultimamente eu estou achando um pouco de preguiça, mas precisava realmente agilizar mais. Senhor Antônio, qual foi a sua data de nascimento, o nome dos seus pais e o que eles faziam? Eu nasci em 28 de maio. No mundo árabe, aliás, na Síria como no Líbano, maio é mês das flores, como aqui mês de Maria, mês de das noivas e tudo isso. Então acredito que eu nasci no berço das flores, por isso que nasci inspirado. Certo. O nome de seus pais? Anis e minha mãe Yamna. E o senhor nasceu aonde? Eu nasci numa cidade que todos vocês cristãos pertencem, porque nasci na cidade de Antioquia. Antioquia, onde foram nomeados os discípulos do Cristo, e de lá partiram São Pedro e São Paulo anunciando o cristianismo ao mundo. Verdade que Jerusalém é berço do cristianismo, mas a mensagem partiu de Antioquia. Se você vê a Bíblia, tudo, você vai ver várias epístolas sobre Antioquia. Aí, pequeno, com 5 anos de idade, eu fui para Beirute, capital do Líbano, me instruí lá, estudei lá. E depois Brasil. Essa terra que amei tanto, né? Em que ano o senhor chegou aqui no Brasil? Cheguei em 55. 2 anos passei em São Paulo e depois vim para São Vicente. E a sua chegada em São Vicente, como foi? Como era São Vicente naquela época? Olha, meu tio estava construindo lá em São Vicente. Aí ele viu uma loja, ele falou, vocês querem dar uma olhada, tudo isso? Gostamos realmente e abrimos a loja. Agora, chegamos àquela cidade, o comércio, realmente na época todo mundo pendurava na porta, assim, a roupa. E nós fomos os primeiros a instalar vitrines. Ah, sim, primeira loja, depois nós tivemos 4 lojas. Loja de quê? Loja de roupas e confecções. Certo. E o senhor sempre esteve estabelecido em São Vicente, mas o senhor tem uma tradição cultural bem grande aqui na cidade de Santos. Mas a minha vida cultural realmente é Santos. Certo. Quer dizer, eu sou conselheiro do Sírio-Libanês, sou conselheiro do Internacional, inclusive o Salão de Arte e Cultura do Internacional colocaram o meu nome, tá? E depois também eu fui campeão paulista de tênis de mesa, inclusive sou atleta laureado pelo Internacional. Como foi o choque ou a impressão que o Antônio teve quando chegou pela primeira vez no Brasil? Realmente, eu cheguei a falar 7 idiomas. Claramente, o francês que mais facilitou para aprender a língua portuguesa. E quando eu cheguei aqui, ouvia 2 pessoas conversando, eu falei, nunca vou aprender esse idioma, meu Deus. É diferente do português, do francês, do inglês e assim por diante. Mas me prometi a estudar dia e noite. Fui comprando todos os livros da gramática, inclusive a coleção de Jânio Quadro. E fui estudando. Me ingressei nas entidades culturais e eu sentia distante
assim, da cultura deles. Eu me prometi, falei, se eles vão ler 2 horas por dia, eu vou ler 5 horas por dia. E realmente fui estudando. E hoje, dentro do meu humilde conhecimento na língua portuguesa, se eu ouço um orador, pode ser que for, errando, fura meu ouvido. Inclusive no Conselho do Internacional tem 3 promotores e pessoas graduadas lá que ocupam maiores cargos da Baixada. Então, um ex-presidente, Sion, toda vez que ele me chamava para sentar, senta aqui, vou sentar ao lado dele, e aí alguém errando, eu falo tal coisa, daqui a pouco tal coisa, você foi lascando. Não é que erro realmente dentro do meu conhecimento, que língua portuguesa também é infinita. Agora, árabe é bem mais difícil. Imagina. Nossa, o árabe terrível, terrível. Agora, Você precisa gravar muita coisa para pode errar 10 zeros numa linha em árabe. a adaptação aos costumes aqui foi difícil? De início, claramente, toda pessoa, mas eu sou de mente aberta. Primeiramente, sendo da família da minha mãe Yazigi, não é só aqui no Brasil que tem 400 escolas Yazigi no Brasil. Mas no mundo árabe, os Yazigis, não 1, nem 2, nem 10. A família Yazigi assim, dezenas de poetas, de escritores, de filósofos do mundo árabe. E surgiram o pai e o filho, Nassif e Ibrahim Yazigi, que foram o cume da literatura árabe. Até que estava lendo um dos maiores poetas, dizendo, quando faleceu Ibrahim Yazigi, ele disse, acabamos de enterrar a língua árabe. Então, olha, me arrepio, porque realmente era o cume. Os turcos, quando dominavam lá, eles falavam, os Yazigis não escrevem verso, eles brincam com verso. Porque chegaram a escrever a poesia, se lia de cima para baixo, dava um sentido, de baixo para cima dava um sentido contrário. Mas isso, uma genialidade. E agora, 10 anos atrás, quando fui para lá, meu Deus, toda a família, o maior filósofo, os maiores escritores, poetas, quer dizer, a descendência continuou. Filho de um primo, meu Deus, 24 anos, escreveu livros em psicologia e filosofia. Estão sendo lecionados com 24 anos. E assim por diante. Eles, desde criança, assim, discutiam poesia e cultura. Então a família, olha, em 20 anos formaram 200 doutorandos. Não existe isso no mundo. E de tanto tenho 2 primos médicos lá, que o pai deles, que é meu tio, era médico também. Um deles faz conferência no Instituto Pasteur de Paris, que é o maior centro científico do mundo. E o outro irmão dele, mais novo, teve assim primeiro lugar em Paris na pediatria. E a comunidade árabe aqui na Baixada Santista também se volta bastante para a cultura? Como é a vida da comunidade árabe aqui? Sabe que infelizmente a vida cultural, a vida comercial tomou conta do ser humano em modo geral, não só o árabe. Ainda mais imigrante vem para cá para lutar, para ganhar. E a maioria realmente veio com pouca cultura, muito pouca cultura, né? Vieram mais das aldeias, vieram com pouca cultura, então dedicaram mais ao comércio. Agora, brilharam no comércio, né? Sendo aqui, agora no Brasil, você vê, nós temos as maiores indústrias, né? Maiores entidades e tudo isso, Hospital Sírio-Libanês, clubes Monte Líbano, Esporte Clube Sírio e dezenas de clubes em São Paulo, quer dizer, realmente pela luta que construíram isso.
Agora, eu estava lendo uma revista, as construções de São Paulo, a maioria dos maiores prédios foram construídos pelos filhos de árabes. Maioria. Depois temos Adib Jatene, que é o maior médico da América Latina, maior cardiologista, e outros, Alfredo Buzaid, como grande jurista. Até agora o código é dele, o Código Civil é dele. Temos Michel Temer, né? Todos três são meus amigos. Então, e grandiosos, foram Salomão Jorge, Jorge Medawari, e vários, assim, grandes escritores, poetas também surgiram. Só que poetas foram em português. E os poetas em árabe também não escreveram em português. Modestamente, eu sou o único poeta que eu escrevi em árabe e escrevi em português. Alguns escreveram em português, mandaram traduzir para o árabe, outros escreveram em árabe, mandaram traduzir para o português. Mas escrevi nos dois idiomas. Vinha a inspiração em árabe, eu escrevia em árabe, vinha a inspiração em português, escrevia em português. E como era a vida aqui quando o senhor chegou aqui, jovem? Eu assim, lá já era esportista. Eu fui 3 vezes campeão universitário do Líbano no futebol. 3 vezes campeão universitário, tenho jornais em árabe. E então joguei vôlei, joguei basquete, joguei tênis de mesa. Logo me ingressei também aqui no Tumiaru. Eu entrei, joguei até na seleção vicentina, voleibol, joguei basquete e tudo isso. Eu me adaptei bem, eu me adaptei logo. Que entendi que aqui realmente seria a minha vida. Eu escrevi muitos versos lindos pelo Brasil, né? E agora terminei uma poesia que bateu recorde no mundo para um Brasil melhor. 552 versos. Você já tem conhecimento que alguém escreveu mais do que isso? É um livro. É um livro. 552 versos, tudo com rima e métrica, verso por verso. Retratei o Brasil inteiro. Incentivei o brasileiro à luta, elogiei muita coisa do Brasil e, no mesmo tempo, também critiquei a corrupção, critiquei a demora da justiça, critiquei a demora da saúde, critiquei várias coisas, quer dizer, crítica construtiva. Falei de várias coisas, falei da Amazônia, falei do índio, falei do negro, falei de tudo, de tudo. Quem for ler esse livro vai dizer como que o Lascani conseguiu lembrar de tantos itens. 552 versos. Poxa. Retratei quase tudo, tudo, mas tudo mesmo. O senhor teve problemas, a comunidade árabe teve algum problema de ordem política por aqui? Aqui não, na Baixada não teve, não. Não? De ordem política? É, de ordem política. Quer dizer, entre judeus e árabes? É. Não teve. E nem em São Paulo também teve. Aqui, uma vez eu estava, foi bem, uma vez eu estava lá em São Vicente, num restaurante, faleceu agora há pouco tempo um amigo, advogado, judeu de São Paulo. Tinha bastante cultura. Então eu sentado com ele no restaurante, chega amigo nosso, conhece os dois, como judeu com árabe, como é que é isso? Acredite que na hora eu respondi com a quadra seguinte: superei o fanatismo, racismo e segregação. Minha vida é idealismo, ascensão e elevação. Na hora eu respondi. Então, realmente, agora, aqui ontem saiu até o boletim da Academia Santista de Letras, dia 16 de setembro, eu fui convidado para falar do folclore e dança do ventre, né? E eu
escrevi até histórico da dança do ventre e escrevi, porque a pedido de uma professora universitária, inclusive lascana, e todo mundo me formula a pergunta, eu não sei responder. Escreva para mim alguma coisa. Escrevi, foi publicado coisa e realizei à noite e falei da cultura árabe, do folclore e da dança do ventre. Isso aqui deixo para vocês depois. A Maria Zilda, que é presidente da Academia Feminina de Letras, até escreveu o artigo, inclusive, esse aqui entregue para você. Última página, mas tem antes também várias coisas sobre mim. Então, aqui realmente não teve nenhum problema. No Brasil, algum choque entre árabe e judeu. Então, eu acho que o ser humano, quando ele atinge um pouco de elevação, ele deve superar e deve entender que a paz beneficia os dois lados. Você, vizinha dele, vai brigar com ele. Um dia ele precisa de você, outro dia você precisa dele. Então eu acho absurdo isso. Eles devem já resolver essa paz lá, que toda vez surge. Eu não quero comentar, não gosto. Eu conheço modestamente, até gente de São Paulo, hoje mesmo, me liga, qualquer coisa sobre os árabes me ligam. Um dia um senhor está me ligando, um brasileiro de 70 anos. De onde que o senhor está ligando? Ele de São Paulo. Eu falei, mas lá, ele queria se informar de certas coisas árabes, mas lá o senhor tem consulado do Líbano, consulado, ele diz, eles que me indicaram você. Então, qualquer coisa, realmente ligam para mim. Pronto. Não, eu queria saber o seguinte, o senhor tem alguma estatística sobre o número de árabes da colônia árabe, que é grande, foi maior e reduziu? Qual é o status da colônia deixa eu árabe? dizer para o senhor. A comunidade árabe no Brasil, considerada entre 11 milhões e meio para 12 bilhões, com os descendentes. É grande realmente. Então, é grande realmente o número dos árabes no Brasil. E eles construíram realmente uma grande parte da nação brasileira, por tudo que o senhor... claramente a pessoa que está por fora, eu que sou, quer dizer, no meio dos árabes, eu sempre declamei em todos os clubes, no Monte Líbano, no Esporte Clube Sírio, no Clube Homs, em vários clubes lá da comunidade, no Centro Cultural Árabe Sírio, que é mantido pelo Ministério da Cultura da Síria, sempre promovendo noites e tal. Então, estou no meio de todas as camadas, né? Mas eles realmente levantaram um grande nome, os árabes, no Brasil. Os árabes foram conhecidos, até hoje ainda são conhecidos, como pessoas ligadas ao comércio. A característica no Brasil continua a mesma, ou os filhos, os descendentes de árabe, procuraram outros nichos? Realmente, o senhor tem razão. Eu escrevi e publiquei um artigo que presença árabe no Brasil foi 1100 anos antes do Cristo. Documentadamente, não é em palavras. E aí outro historiador disse 998. 998 falou 1100 antes do Cristo. Então estiveram aqui os fenícios e cartagineses, que são os árabes, né? Estiveram aqui. Então, claramente é aqui. Os árabes seguiram os fenícios, tudo isso como foram grandes comerciantes, e rasgaram os mares, né? Mas, agora, muitos filhos se inclinaram para o estudo, que é a maioria, realmente. Abandonaram grandes indústrias, tudo isso, e foram estudando medicina, direito, letras. Hoje, na Universidade de São Paulo,
o senhor vê um grande número de árabes. Grande número de árabes, de professores árabes lá na USP. Um grande número mesmo de professores de descendência árabe. Aziz Abi Sabir, agora há pouco tempo, publicaram um livro sobre as palavras árabes, né, que penetraram a língua portuguesa. Se considera isso mais ou menos umas 4.000 palavras. Até Chico Martins dos Santos, foi fundador do Instituto Histórico de São Vicente de Santos e pessoa culta, um dia ele me disse que tem mais palavras árabes na língua portuguesa do que latina. Eu falei, é tanto assim? Tanto. E ele escreveu um livro, mas não conseguiu, faleceu antes de publicá-lo. Então tem realmente. Então nesse livro que foi publicado agora em São Paulo, me cita como o único poeta Aziz Abi Sabir, que é considerado o maior geógrafo. Dizem que é o maior do mundo. Também cita os intelectuais aqui na imigração, inclusive esse livro. Me cita Aziz Abi Sabir, cita os grandes intelectuais que foram aqui no Brasil, que brilharam descendentes de árabes. Agora, quando eu voltei agora em 99 para lá, para a Síria, para o Líbano, fui entrevistado pela TV do Líbano e pela TV da Síria, né? Também porque como presidente nacional da Academia Árabe Brasileira de Letras, e inclusive fui recepcionado pelo presidente dos editores-chefes da imprensa libanesa também. E na Síria também a União dos Escritores Árabes queria me fazer uma noite para declamar, mas eu, como estava a minha volta marcada, aí então se reuniram e começaram a me formular perguntas e para declamar em árabe. Quando declamei, ninguém acreditava que eu estava tantos anos no Brasil. Como? Você não até agora o teu árabe clássico desta forma? Como? Eu era pequeno, realmente discutia com o professor a língua árabe, desde que era pequeno. Então, modestamente, até que tem um poeta em São Paulo, uma vez falou para o meu irmão, eu fico aguardando para o teu irmão errar, não consigo pegar um erro dele. Então, aí eu falei, mas também, além de eu escrever em árabe, cada poesia em árabe, escrevo 10 ou 15 em português. Mas o senhor pratica normalmente o árabe? Pratico. O senhor fala com Leio, pratico. Fala. Um dia, olha, eu estava fazendo um programa de TV, né, com a Anwar, sabe quem é a Anwar? Sabe, David? Estava fazendo um programa lá, e aí o cônsul da Síria estava indo embora, se despedindo, me convidou para a despedida. Eu falei, vamos. Ele falou, não conheço. Eu falei, vai ser bem recebido, fica sossegado. Chegamos lá, estava a cúpula da comunidade árabe, os sheiks, bispos, conhecedores da língua árabe, tudo isso. Aí começaram a falar. Falou primeiro, aí o cônsul fez assim para me falar. Eu falei, bom, a maioria dos filhos de árabes deputados não conhecem o árabe. Porque por melhor que você conhecer, falar o árabe, se você ouvir um discurso, não vai entender nada. Porque o árabe é diferente do português, do inglês, do francês. Porque o português que nós estamos conversando, você pode discursá-lo, a não ser algumas gírias. Mas fora disso, pode discursá-lo tudo, escrevê-lo. O árabe não. Tudo que é falado, você não pode escrevê-lo. É linguagem de conversação só. O clássico já é diferente. Então aí o cônsul quando me falou, comecei a falar em português. Aí chamou o tradutor dele para traduzir. Falei, não precisa traduzir, vou falar em árabe. Falei de improviso. Aí eu, nossa, que isso no meio dessa gente falar em árabe e português e tal.
Então, veio gente me pedindo a palavra, falei de improviso. Então, falo em árabe como em português, assim, repentinamente. Senhor Oscar, como foi conciliar tanta erudição e o esporte? Na época que o senhor praticava esporte, o senhor já lia muito, já fazia poesia? Não é só isso. E a vida também. A vida também, é. A minha vida foi sobrevivência. tríplice. Quer dizer, pela sobrevivência, porque não foi meu pai que me fez. Eu que me fiz. Então, muita gente veio, o pai fez e entregou para eles. Mas então, minha luta foi tríplice. Pela sobrevivência, pela cultura árabe e pela cultura brasileira. E ainda conciliei o esporte. Então, fui campeão paulista de tênis de mesa. E hoje todo mundo fala que o Lascani foi o maior clássico. Porque os outros jogam caneta, eu jogo clássico, estilo de tênis. Então. O senhor, vamos voltar um pouco para trás. Quando o senhor chegou aqui em 1955. Isso. Como era viver aqui? Como era a cidade? Quais as dificuldades que o senhor encontrou? Qual era o modo de vida da comunidade? Gostaria que o senhor traçasse... Da comunidade em geral? Não da comunidade árabe apenas. A comunidade em geral. Havia uma miscigenação ou não? Ou a comunidade árabe estava separada? Não. Realmente a comunidade árabe estava integrada. Porque cada um tem os seus fregueses. Fregueses quem são? A maioria são brasileiros. A maioria não, a totalidade quase brasileira. Então tinha que se integrar. E isso foi ligado e eu, assim como falei, eu faço amizade em 2 minutos. Posso entrar em qualquer lugar. Ambiente, conheço, não conheço, em 2 minutos faço amizade. Então, mas agora, através do tempo, graças a Deus, eu tenho amizade. Aonde que eu vou, sempre tem gente conhecida. E como era a vivência? E lá, então, a vivência foi sadia. Minha mãe tinha um gênio maravilhoso. As vizinhas adoravam minha mãe, inclusive quando ficou doente e estava mal aí, todo mundo correu. Porque minha mãe era irmã de 3 médicos formados em Paris. Então ela era a mais nova. E ela, então, os irmãos sempre passavam, isso faz mal, isso faz bem, isso não sei o quê. E minha mãe aprende, as vizinhas corriam para minha mãe qualquer problema e tal. E então a gente se integrava bem. E a comunidade árabe, em modo geral, se integrava bem também. E a cidade era boa para morar? São Vicente? São Vicente e Santos. Bem, Santos claramente sempre foi boa. São Vicente não estava tão avançada, né? Até chegou agora a falar de política. O Márcio França realmente conseguiu levantar muito a cidade. Conseguiu realmente levantar bastante. Ele até lembrou de vários itens na cidade. E hoje São Vicente está quase 350 mil habitantes. Está alcançando quase Santos. Santos que não teve, né, assim, avanço de população. Decresceu. Né? E você veja, eu até agora nesse livro que é coisa, também eu falo dos filhos, quer dizer, nós aqui, o Brasil, recebeu todas as imigrações. E hoje os nossos descendentes brasileiros estão indo para fora e nossos corações choram de saudade. Quer dizer, então os filhos agora estão imigrando, filhos de brasileiros. Isso que é lamentável. Realmente precisava criar. E aqui a Baixada também, parece que agora com o cheiro de petróleo e gás, aqui começou a respirar, mas ainda não deu aquele impulso. Empobreceu bem a Baixada, né? Codesp mandou muita gente embora, Cozipa, o café caiu, então caiu bem. Eu ouço, eu convivo com todas as camadas, porque meu irmão também foi candidato a prefeito em São Vicente, era dono do São Vicente Jornal. São Vicente Jornal e Jornal de Cubatão, né? Então eu convivi com todas as camadas.
Então a gente vê que a maioria dos comerciantes estão queixando realmente. Mas naquela época, como era ir de São Vicente até o Internacional para treinar? Ia de bonde, de ônibus, como é que ia? Olha, eu até pouco tempo estava sem carro, realmente. Não, quando o senhor treinava, quando o senhor exatamente, era jovem. Ia realmente, ia o de ônibus ou de bonde, porque tinha bonde 13, lembra? Que também, o de bonde, o de ônibus, ficava esperando e tal. Logo depois acabei comprando o carro, né? E foi sacrificado, tudo foi sacrificado de início. Realmente foi, mas eu sempre tive assim uma mentalidade avançada, assim, eu dizia que nada para mim é difícil. Nada para mim é difícil, realmente. Enfrentei muita batalha, muita coisa e fui avançando em todos os pontos. E hoje, o que o senhor se dedica a fazer? Eu, agora, além deste livro aqui, que estou falando para um Brasil melhor, eu tenho outro livro de poesia, está quase pronto. Outro livro de poesia, metade vou publicar, metade em árabe, metade em português. Para os pais e para os filhos. Né? Então está quase pronto. E depois tenho também outro livro de pensamentos. Tenho pensamentos assim, bem profundos, realmente. Tem sabedoria árabe com a cultura brasileira. O senhor ainda está no comércio? Não. Faz 20 anos que larguei o comércio. Dedicando... Agora veja, também, a minha dedicação no Sírio-Libanês como no Internacional, dedicação social, claramente eu abandonava a minha vida cultural. Mas agora estão me convidando, ligando para mim, conselheiros e tal, e não sei o quê. Eu falei, agora eu não quero mais, eu vou dedicar a minha vida cultural, né? Que eu estou também, além de presidente nacional da Academia Árabe Brasileira de Letras, eu faço parte da Academia Santista de Letras, da Academia Vicentina, faço parte da União Brasileira de Escritores desde 1981. Calcula quantos anos. Um estrangeiro entrar na União Brasileira de Escritores. E aqui, vou contar também a história da Academia Santista. O estatuto reza de que você tem que ser brasileiro nato. Meu Deus, eu naturalizado, e eu posso ser governador, e não posso ser membro da academia? Cansei de falar isso para ele. Posso ser governador, não posso ser membro da academia? Aí, finalmente, bem, aguardei, bom. Aí, na última vez, eu falei, vou mandar minhas poesias, as crônicas sobre mim, tudo isso, e vamos ver. Quando mandei, de 26 votos, obtive 26. Unanimidade. Dá para mim não aceitar? Não. De 26, obtive 26. Então, aí acabei entrando também. Porque tenho versos muito bonitos, em árabe como em português. O senhor falou agora há pouco dessa questão do que a comunidade sentiu um pouco, a cidade sentiu um pouco, um período meio negro da cidade, tá, meio difícil. Realmente houve, assim, certos tempos aí, que todo mundo queixava, e eu me lembro que eu estive uma vez com o contador, ele falava, já fechei várias firmas, lá em São Vicente, me falou, já fechei várias firmas, firma não aguenta, né? Que a situação estava difícil. Mas também tem muita gente que arrisca. Ele pensa, entrou, logo começou a ganhar, mas não é. Você tem que ter estrutura, tem que ter algum capital reservado. Se você não trabalhar, não vai fechar. Mas eles não calculavam também esse tempo negro. Em árabe tem um provérbio que fala, guarde o dinheiro branco para o dia preto. Né? É a sabedoria, velha sabedoria. É sabedoria. Milenar. É verdade, É isso. Querem ouvir algum versinho?
Era bom. O senhor antes de mais nada... Antes disso, eu queria saber, porque o senhor faz parte de várias entidades e instituições, né? Eu gostaria de saber quais são, porque o senhor me falou que tem um currículo de 7 páginas. De 7 páginas, realmente. Então, eu faço parte, veja, em São Paulo, várias. Sim. Aqui, internacional, sírio-libanês, Sociedade Antioquina, essas são 3, assim, agora, Academia Santista, Academia Vicentina, estou falando só da Baixada, né? Vicentina, estive no Tumiaru, estive no Praia Clube, logo também do início joguei vôlei lá. Então, várias entidades. E agora continuo assim, frequentando tudo aqui na Baixada. Estive também como vice-presidente da União Brasileira de Trovadores, também fui vice-presidente lá. Então, participei de várias entidades. E tenho declamado direto. Sábado declamei na Associação Médica daqui. Segunda-feira declamei na Academia Vicentina. E assim por diante. Agora, dia 20 vou declamar em Santos, dia 21 vou declamar em São Paulo. Agora, a região, quando eu falo a região, eu falo Santos. Santos já viveu dias melhores do ponto de vista cultural. Esse período obscuro também afetou muito a cultura, ou não? Afetou um pouco. Eu, modestamente, organizei o maior encontro dos poetas aqui em Santos, do Sírio-Libanês, desde 1968. Grandiosos poetas estiveram presentes. J.G. de Araújo Jorge, Menalti del Picchia, Salomão Jorge, Guilherme não podia vir, mas mandou mensagem, Guilherme de Almeida mandou mensagem, Euríclides Formiga, que foi um dos maiores. Então também entrou no 60º da Independência, organizei também encontro dos trovadores, organizei encontro dos corais, organizei encontro do folclore, do violão, noites de parapsicologia. Trouxe o presidente do Congresso de Parapsicologia, fez uma conferência também no Internacional, e assim por diante. Realizei muita noite cultural aqui. E o jovem, como é que está para a poesia hoje? Triste, realmente triste. É triste. Eles não têm inclinação nenhuma para a poesia. Para produzir ou para ler? Nem leem e nem produzem. Agora, o jornal Vicentino me entrevistou numa página, ele me pergunta por que o brasileiro não lê. Não lê, primeiramente, não teve alicerce de ler. Segundo, também os livros são caros. Hoje, para você agora ler um livro bom, você vai gastar de 70 a 100 reais, um livro bom. Então, quem é que pode? Uma vez estava numa livraria vendo os livros, eu não posso ver livro, tenho que comprar. Tenho, sem exagero, uns 200 livros que ainda não abri. 200 livros. Eu tenho uma biblioteca rica, modestamente. O melhor que foi escrito no mundo eu tenho em casa. Dos maiores autores. Em árabe e tenho em português. E tenho um pouco em francês. Então, aí então a senhora atrás de mim falando para o marido, eu preciso desse livro, de onde vou comprar? Quer dizer, me chocou aquilo. E, em geral, é isso, o livro está caro. Mas eles também não têm inclinação. Eu toda vez que tenho contato, que tenho coisa, então recomendo para ler. Porque cresce o ser humano. Dentro da tua casa, você traz um mundo para a tua casa. Quando você lê, não é verdade? E cresce o ser humano. É verdade. Mas o jovem hoje não quer ler mesmo. Poesia muito menos. Não, é muito. Uma vez estava com uma amiga, último ano de letras, meu Deus, eu declamei um verso fácil.
Não entendia, não é possível. Eu falei, é 4º ano, assim, de letras, assim, não, como que pode? Não é. Porque parece que estão indo para a escola só para ir, por um dever, e não é para aprender. Eu canso de falar, não leia coisas fúteis. Tem que ler alguma coisa para aprender na vida, né? Então, meu Deus, o que eu leio madrugadas. Recebo revistas, jornais, livros em árabe, em português. Então, leio, não consigo vencer. À noite e à madrugada. Mas talvez seja também de família, né? Uma família que não Sim, tem o hábito de ler não pode passar para os jovens. Realmente não é? Também é. A família da minha mãe é fenômeno, realmente. Então, pode ser isso. Até que meus irmãos, que dono de São Vicente Jornal, ele é advogado e jornalista, em 2 cursos universitários. Ele lia, aquele lá lia mais política. Agora tem o outro também, ele lia muito, só que não escrevia. Não é toda pessoa que tem um dom. Agora dizem, vem o dom, mas você tem que saber lapidar esse dom. Agora também, você tem uma voz bonita, se você não treinar, como é que vai cantar? Não canta. Não dá. Então, tudo tem que lapidar realmente. Vem o dom, Deus dá o dom, mas você tem que lapidar esse dom, tem que ler. Senão, você não avança. E como o senhor veria, qual a análise que o senhor faria do nosso futuro a curto prazo, a médio prazo? Futuro regional. Cultural, o senhor quer dizer? Cultural, econômico. Bem, eu estou achando que agora, com esse petróleo e gás, eu participei no Mendes Convention, você estava falando, eu participo de tudo. Tenho convite, recebo convite realmente, recebo convite de entidades que conheço, entidades que nem conheço. Então participo de tudo. Participei no Mendes Convention, do Congresso de Petróleo e Gás e tudo isso. Ontem também estive também na Codesp, ontem também. Então isso realmente está dando assim um fôlego e uma esperança maior para toda a Baixada. E tenho visto, pelo que também contato com amigos e coisa, grandes construtoras de São Paulo chegando aqui, pagando caro um terreno para construir, pagando caro uma casa. Me contaram, essa casa foi vendida por tanto, esse terreno por tanto, estão pagando caro. Então está crescendo aí, construções, mas ainda não deu resultado. Eu falo também nesse livro, Para um Brasil Melhor. Porque eles estão prometendo para 2014. Por que 2014? Meu Deus, é coisa certa. Agora, quando é coisa em ponto de interrogação, você não gasta, tem medo. Agora, quando você viu realmente que tem petróleo e gás, você tem que investir para ter retorno logo, rápido. Isso que eu falo, tem que investir logo para ter retorno rápido. Porque a Baixada ainda está pobre, na verdade está pobre. Ontem, lá do Devaney, lá... Museu? Museu. Então tem um jantar de fim de ano. Eu liguei para lá, estavam com dúvida, fazem, não fazem, porque pouca gente se inscreveu, tudo. Eu entendi que realmente, por falta de verba. Agora, veja, R$35. E certo dia, meu irmão, não sei, uma doação, ele falou o que é isso, é uma coisinha pequena. Eu falei para você, coisa pequena. Ontem falei para ele, estava escutando, eu escuto muito bandeira, estava escutando de que muita gente anda 20 quilômetros para não pagar ônibus. Anda 20 quilômetros para não pagar ônibus, R$2. Quer dizer, ainda há grande pobreza, realmente é isso que precisa ser muito estudado no Brasil em geral, claro. Não adianta essa bolsa, tá bem, alimenta provisoriamente e tal,
mas é que precisa ter uma estrutura. Também estava lendo um artigo sobre os árabes, se empobreceram um tempo atrás, muito tempo atrás, se empobreceram, traçaram um projeto de agricultura, diz que voaram de riquezas. Agora aqui o Brasil, meu Deus, tanto terreno, tantas terras, por que não traçar um projeto de agricultura? Também eu falo isso, de agricultura, para alimentar a agricultura. Então veja, tanta terra que temos, meu Deus, e ainda estamos importando coisa de fora. É absurdo, que eu acho, não é verdade? É. Bom, eu acho o seguinte, que o... Faltou declamar os Faltou, versos. não, só vai declamar, já só vai declamar. Em árabe também, em português Em árabe em árabe também. também. Certo. Porque- Aliás, a Globo me entrevistou com a Reuters, a maior agência. Ficaram 3 horas. Veio um do Rio, outro de São Paulo. Me pediram para declamar em árabe, declamar em português, escrever em árabe, escrever em português. É E isso. a paz, quando vai chegar? A Páscoa. A paz. Ah, a paz. Eu espero. Agora, eu estou depositando muita confiança no Obama. Estou depositando, parece ser uma pessoa equilibrada, né? Parece ser uma pessoa equilibrada e espero que logo surja a paz para o bem de todos. Olha, não quero falar em política, mas aquele Bush, infelizmente, destruiu não só os Estados Unidos, como destruiu a humanidade. Destruiu a humanidade. Mas então vamos falar de coisas alegres, vamos Coisa declamar. alegre, exatamente. Vamos, primeiro em árabe, Ah, para declamar? para declamar. E depois traduz. أي شيء في العيد أهدي إليك يا ملاكي وكل شيء لديك أسوارا أم دبلجا من نضار لا أحب القيود في معصميك أم ورودا والورد أجمله عندي الذي قد نشقت من خديك ليس عندي شيء أعز من الروح وروحي مرهونة في يديك. Traduzindo. Eu resumi a poesia. O que te ofereço, meu anjo, no teu aniversário? Você possui de tudo. Te ofereço pulseiras? Não quero deixar teus pulsos algemados. Te ofereço rosas? Não, porque tua face transborda de rosas. Não tenho melhor do que a minha alma para lhe oferecer. E a minha alma está presa nas suas mãos. Muito bem. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Então, nós gostaríamos que o senhor viesse suas considerações finais, falasse sobre o que o senhor Bom, quiser deixa eu falar. declamar em português. Então declama. Então vamos lá. Bem, primeiramente vamos brindar a mulher que foi tão judiada, não aqui só no Brasil, como no mundo, né? Então, a mulher é nisso. A mulher, escrevi, a mulher virtuosa, não é para qualquer mulher. A mulher é um carinho, um bálsamo, uma canção, elimina todo o espinho e as mágoas do coração. Amor, é inútil nossa vivência sem carícias, sem calor, pois toda a nossa existência é a própria essência do amor. Uma vez estava na praia e começaram assim as brisas, bater no meu cabelo. Na hora eu peguei, sempre estou com canetas, né? Quando as brisas brincam com meu cabelo, eu sinto as carícias de sua mão, vejo o mundo ao redor, ameno e belo,
tocando o sino do meu coração. E a sua inspiração chega a qualquer hora, a qualquer momento? Chega. Às vezes estou dirigindo o carro. Se eu vejo um aleijado, paro. Isso E, por exemplo, nos momentos de tristeza que o senhor teve, também produziu mais, produziu eu menos? sempre escrevi poemas de otimismo e de amor. Certo. Sempre. Otimismo e amor. Unicamente quando perdi meus 2 irmãos, eu escrevi 2 poesias em árabe, 2 poesias em português e uma de 4 páginas em árabe. Mas a árabe é literatura pura e profundidade, muito. E todos esses trabalhos são editados? Da minha mãe também, quando faleceu minha mãe e meu pai. Mas fora disso, sempre escrevi poemas de otimismo. E todos são editados? São de conhecimento público? Publiquei em vários livros, publiquei em revistas, em jornais. E muita coisa não é publicada. Tenho toneladas, meu Deus. Nem tudo é publicado? Não, muita coisa não. Antes de o senhor fazer as suas considerações finais, o senhor poderia deixar uma mensagem da sabedoria árabe? Claro. Tem muita coisa que... Uma, sim, 2, quantas? Não, tem muita coisa. Realmente eu próprio escrevi claramente da sabedoria árabe. Né? Veja, essa aqui, sabedoria universal. Eu, numa poesia minha sobre mãe, a mãe, quando criança, falando, filho, eu canto para você dormir e você chora para me acordar. Né? Aí dispenso a riqueza do mundo, fico com o sorriso da minha mãe. Essas são minhas. Eu que escrevo, então realmente é sabedoria árabe. Mas tem muita coisa, eu escrevi até muita coisa mesmo. Bom, e as suas considerações finais? Antes de mais nada, nós agradecemos a sua vinda aqui. Pode falar suas considerações finais? Olha, realmente eu agradeço. O senhor é da Tribuna, não é? Não, da Fundação Arquivo e Memória. Os nomes aí. Fernanda e Lauro. Primeiramente, vamos citar a querida Laura. Fernanda. Perdão. A querida Fernanda e o ilustre amigo tornou-se Lauro. Então, eu realmente quero agradecer o vosso carinho, o vosso aconchego e essa acolhida, não só para mim, mas sim, em modo geral, para a cultura. Não só a cultura também regional, cultura brasileira e cultura universal. Esperamos que isso possa servir de lição para os jovens, para poderem aderir ao estudo, à luta e à cultura, porque isso é o alicerce da nação. E também, Natal ilumine a mente dos líderes da nação, faça o Brasil sorridente, não deixe faltar o pão. Espero, então, que os nossos líderes possam também estender a mão à nação brasileira, sofrida realmente. A gente vê no Nordeste como estão, e mesmo no estado de São Paulo ainda existe muita pobreza. Eu quero realmente, como adorei esta nação, escrevi, quero então, nesta terra onde vivemos, lutamos por seu progresso,
quanta prece ao seu erguemos, por sua paz, seu sucesso. Terra de paz e de amor, onde, sem segregação, se entrelaçam com calor, raças, cor e religião. Brasil, beleza que encanta, das palmeiras do sabiá, onde a natureza canta os esplendores de Allah. Em nome da Fundação Arquivo e Memória de Santos e da Unimonte, agradecemos ao senhor Antônio Lascani Yazigi pelo depoimento. Muito obrigado e tenham uma boa tarde. Eu que agradeço. Obrigado, obrigado.